E aí, pessoal, tudo certo aí com vocês? Estamos aqui em mais uma aula do Projeto Conquistar, onde você pode entrar em contato com vários conhecimentos para o seu dia a dia e também para os exames vestibulares aí, que é muito importante. Eu sou o professor Jefferson, estou em mais uma aula de geografia aqui com vocês sobre o tema globalização. Globalização que é um tema aí que está presente no nosso dia a dia. E o que tem que estar presente no dia a dia de vocês também são as redes sociais do Centro de Mídias, @Centro de Mídias _AM, e também pela hashtag Projeto Conquistar Seducan, você consegue ver as informações dos outros componentes. Beleza, pessoal? Agora nós vamos ter os momentos aí da nossa dica, né, nesse episódio 4 aqui do Projeto Conquistar. Globalização, você nem sabia que queria. Ao longo das dicas, dos exemplos do dia a dia que nós vamos mostrar, temos aí esses temas, né? Globalização e fluxo de informações, divisão internacional do trabalho, a DIT, vamos falar sobre a nova DIT, as transformações na produção e também sobre o trabalho no mundo digital, as tendências no mundo digital, como é que vai ser aí os trabalhos do futuro, hein? Como é que vai ser as questões dos equipamentos no futuro, para onde a gente está indo? Vamos começar agora com o primeiro exemplo do dia a dia para vocês sobre esse tema globalização, que é muito importante. Vamos lá. Pessoal, a gente sabe que as redes sociais elas estão aí no dia a dia, presentes o tempo todo, né? Mas não é só postar foto de comida, postar foto de onde a gente está. Muitos assuntos são discutidos nas redes sociais, não é mesmo? Vamos dar uma olhada nesse exemplo, que é um exemplo bem recente aqui da gente, né? Que teve toda uma mistura muito grande, todos os comentários, foi sobre a tal da capivara filó, né? Que estava sob os cuidados de alguém e o IBAMA não queria. E aí as pessoas viram as notícias aí, né? E a gente tem nesse exemplo de notícia alguns comentários, né? Olha aí, vamos lá manifestar para proteger a capivara. O outro falando, ela já está na natureza, melhor do que colocarem ela num cativeiro. O outro falando ali, o animal silvestre não é pet, né? Concordando aí com o IBAMA. O outro falando, só estão cuidando dela, poxa. Comentários diferentes sobre o mesmo assunto, opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, colocadas naquele mural para isso. As redes sociais elas têm funcionado dessa forma, como um grande balcão de comentários e de compartilhamento de ideias. Fundamental também para a gente compreender que isso está relacionado com o mundo globalizado. As comunicações estão muito presentes. Vamos até dar uma olhada agora nesse conteúdo que está relacionado sobre essa questão das comunicações em geral. Gente, redes de comunicação é algo assim que está presente no dia a dia. Os mais novos já nem reparam para isso. É o celular, é o 4G, aqui o site não sei o quê, o portal de não sei o quê, transfere por não sei como, né? Mas a gente observa que as redes de comunicação elas foram crescendo cada vez mais ao longo do tempo, né? E muitos países têm uma quantidade de pessoas que têm acesso às redes de comunicação em geral muito maior do que outros, né? Essa diferença ela é desigual, sim. O mundo é globalizado, a economia é global, as comunicações são globais, mas não são todos os países que têm assim toda a população do mundo tem acesso, por exemplo, à internet. Olha aqui essa tabela que está sendo mostrada para vocês agora, que mostra os maiores usuários de internet no ano de 2022. A gente observa aí claramente que a China tem uma quantidade gigantesca de pessoas com acesso à internet, né? A Índia também, que está em segundo lugar, lembrando que aqui é uma tabela de pessoas com acesso à internet, maiores usuários de internet. Não são necessariamente as maiores populações do mundo, né? A gente observa aí que China, Índia, Estados Unidos, o próprio Brasil também ali em quinto lugar, faz parte de um grupo de países ali que tem muita gente que acessa a internet, que tem dispositivos de acesso, né? Já acessaram alguma vez. Então, esses países muito populosos, a tendência é ter um acesso cada vez maior, mesmo não sendo países ricos. É o caso do Brasil ali, que é um país emergente, né? Na média ali entre os países. Até dentro da América Latina, pessoal, a gente observa que o Brasil, aí sim, ele tem a maior, né, quantidade de pessoas com acesso à internet, né? O México em segundo lugar, a Argentina em terceiro lugar. Então, acesso à internet é um elemento que pode mostrar, né, como é que está essa questão ali da qualidade de vida da população, mas que não representa realmente a qualidade de vida da população. Às vezes, países muito pobres têm
uma grande quantidade de pessoas com acesso à internet, né? Não necessariamente está relacionado a isso. Então, para vocês terem uma ideia de como, mesmo sendo países muito pobres, olha aí a Indonésia lá nesse pódio aí em quarto lugar, olha a Nigéria, né, o país africano, né? Mesmo sendo países considerados pobres, o acesso à internet chega de maneira muito mais rápida, muito mais facilitada, de uma maneira muito ampla e, consequentemente, está chegando vídeo, está chegando notícia, está chegando rede social nessas áreas ali e gerando todo aquele fluxo de informações, como a gente vai ver agora nessa próxima tela, né? As informações, pessoal, elas passam pelos fluxos aí, né? Principalmente nesse mundo mais moderno, né? Onde as redes de internet, de telefonia, de transmissão de TV, rádio, acabaram ficando muito maiores. É o que aqui em geografia nós estudamos, né? Nos estudos de geografia, como o chamado meio técnico científico informacional, né? Referência aí ao geógrafo Milton Santos, onde isso permitiu com que as pessoas acessassem as coisas de maneira muito mais rápida. Então, quando a gente fala de fluxo, a gente está falando exatamente dessa situação que passa pelas redes e chega a pessoas de diferentes lugares aí do mundo. As informações podem circular pelos jornais, pelas revistas, pelo rádio, pela internet, né, a partir dos smartphones. E a gente observa que, mesmo sendo desigual, né, tem países que não têm totalmente acesso à internet devido à pobreza, né? Mas mesmo assim, a internet tem ampliado a possibilidade de contato entre as pessoas. Um noticiário de TV, acontece um atentado à bomba lá na Arábia Saudita, né? E aí o governante da Arábia Saudita, as redes de comunicação da Arábia Saudita filmam aquilo ali, transmitem aquilo ali, repassam para as redes de transmissão de outros países e esses países retransmitem dentro do seu próprio país. Então, uma informação, ela tem chegado de maneira, assim, muito rápida para as pessoas, né? Aquilo que a gente mencionou também, um álbum musical lançado por uma artista muito famosa, as pessoas vão querer, elas vão ter acesso a partir, por exemplo, das plataformas de streaming, né? Tem toda uma cadeia de redes ali que permitem com que o fluxo, a música, ela passa, ela né? Tá enquadrada nisso, né? Você tem ali aquele artista que gravou aquele álbum foi distribuído por uma gravadora, uma empresa, né, comercial, ela manda essas músicas para uma plataforma de transmissão e as pessoas vão simplesmente consumir aquilo ali. E não apenas com relação a notícias, mas também com relação a opiniões. É o exemplo que foi mencionado ali da capivara filó. A capivara filó é um exemplo, né, engraçadinho. Mas existem vários exemplos onde as pessoas se engajam em algumas situações, por exemplo, com relação à política, né? Lá, há uma década atrás, aconteceu a chamada Primavera Árabe em alguns países do Oriente Médio e do Norte da África, né? Onde, pelas redes sociais, as pessoas organizaram manifestações contra ditaduras lá daqueles países. E isso acabou gerando um conflito muito grande, fez com que alguns governantes caíssem mesmo, né? Tudo isso a partir de manifestações organizadas pelas redes sociais, né? É o que a gente chama, pessoal, de cidadania global. As pessoas conseguem se manifestar, colocar a sua opinião via redes sociais, né? As pessoas conseguem compartilhar essas opiniões, encontram uma outra pessoa que tem uma opinião parecida ou se convence, né, daquilo ali e acaba divulgando, disseminando cada vez mais. Esse é o grande problema das redes, onde você tem opiniões que são corretas, são democráticas, são, né, acolhedoras sobre determinado assunto, mas tem pessoas que simplesmente divulgam opiniões erradas, opiniões falsas, opiniões preconceituosas e, infelizmente, outras pessoas acabam concordando com aquilo. Então, é um problema sério a questão ali das redes sociais e do como os fluxos de informações eles podem engajar as pessoas tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo também. Sobre esse primeiro assunto, gente, vamos para a nossa dica, primeira dica dessa aula. Gente, o termo fluxo é muito importante nas análises sobre globalização. Então eu quero mostrar para vocês agora esses conjuntos de fluxos que existem na sociedade atual. Temos aí, por exemplo, o fluxo de informações,
pela rádio, pela TV, pela internet, aquilo que a gente mencionou, né? Tudo é sendo transmitido de maneira muito rápida. Temos também o fluxo de pessoas, não é? Pessoas que migram, pessoas que vão conhecer um outro país, pegam um avião e vão embora. Isso é facilitado pelas redes de transporte. E também temos os fluxos econômicos, que já foi comentado, né? Negociações entre países, empresas que têm uma sede em algum lugar e vão, né, inaugurar filiais em outros países distantes. Então esses fluxos eles estão acontecendo no mundo globalizado de maneira cada vez mais rápida e é muito importante a gente compreender, né, identificar como eles estão acontecendo, a origem, né, de todas essas situações dentro do mundo globalizado. Vamos para mais um exemplo do dia a dia. Pessoal, eu quero que vocês observem agora uma dinâmica entre 3 países, uma dinâmica comercial mesmo, sobre a produção de determinada mercadoria, né? Um celular, um smartphone, né? Vamos dar uma olhadinha. Temos 3 países. O país A, pessoal, ele é o dono de uma empresa X, que cria um smartphone, um celular, e contrata uma empresa no país B que vai desenvolver esse projeto. O país B está mais distante, ele recebe aquele projeto, desenvolve um protótipo, e aí o que ele vai fazer? Ele vai enviar para o país C. O que o país C vai fazer, né? O país C, que está em outra área, geralmente é um país mais pobre, ele vai produzir, vai usar a matéria-prima que ele tem na sua natureza e vai usar as suas redes de transporte por balsas, navios, aviões e vai mandar os produtos produzidos para esses outros países e para outros países aí do mundo todo. Essa é uma dinâmica, gente, que ela acontece no mundo globalizado atual e ela tem a participação de países diferentes. Existem outras dinâmicas que também são um pouco mais complexas, mas eu quero que vocês observassem, né, essa aí em específico, que ela serve como exemplo para a gente verificar essa dinâmica que existe entre países diferentes dentro da estrutura do comércio exterior mundial e da produção das coisas. Sobre isso, vamos ver esse próximo conteúdo agora. Pessoal, quando a gente fala de mundo globalizado, a gente está falando aí da participação de países diferentes na produção das coisas, né? Isso tem acontecido cada vez mais. Não é só o grande país rico, que é o grande detentor de tudo. Com o passar do tempo, essas empresas dos países ricos, elas foram, né, se descentralizando em outras áreas, né? E outros países, principalmente os países mais pobres, eles passaram a participar do processo de produção das coisas de maneira um pouco diferente. A gente vai verificar nesse momento aqui do nosso conteúdo sobre a chamada Divisão Internacional do Trabalho, como aparece aí na tela, né? Que é basicamente o comércio mundial entre todos os continentes, né? No qual cada país produz e exporta determinados bens e serviços. Então, pessoal, vai ter um país nessa lógica que vai ser o criador, que vai produzir produtos de alta performance, produtos com tecnologias altas, e vai ter país que não vai ter esse talento, vai ter só o quê? Vai ter só reservas naturais, né? E isso acaba gerando esses 2 grupos de países. Os exportadores de produtos industrializados, geralmente os países ricos, né, que produzem produtos de alto valor agregado, e os exportadores de matérias-primas, né, que são a maioria, o pessoal que tem reservas de aço, reservas de ferro, reservas de alimentos e podem mandar para fora. Cada um participa de uma forma, só que essa participação acaba sendo um pouco desigual, né? Porque um país vai ganhar muito mais dinheiro do que o outro. Geralmente os países ricos, né, que produzem, que criam novas tecnologias, enquanto quem só fornece matéria-prima acaba, né, gerando aí menos riqueza do que deveria, né, devido ao valor agregado de determinadas mercadorias. Na próxima tela tem até um pequeno histórico, né? Principalmente a partir da primeira Revolução Industrial, vocês já verificaram, né? Em história, a coisa do Reino Unido, que começou esse processo de produzir coisas a partir de máquinas, né? E isso acaba fazendo com que o Reino Unido no começo e depois os Estados Unidos, Japão, Alemanha, etc., produzissem cada vez mais, enquanto os outros países estavam vivendo só da agropecuária, né? Só que ao longo do tempo, essa divisão internacional de você ter um país produzindo tudo e o outro país só mandando matéria-prima, isso acabou gerando uma desigualdade muito grande, isso acabou aumentando as diferenças entre os países, né? Como está aparecendo aí, né? As matérias-primas elas se valorizam menos do que os produtos industrializados.
Uma coisa, pessoal, é a reserva de laranja ali, nas laranjas em si. Outra coisa é o suco de laranja, todo encaixado, todo modernizado ali, né? Uma coisa é o leite sozinho ali, né? O leite que vem da vaca, que é colhido e tudo mais. Outra coisa são os iogurtes, as manteigas, né? Todos os derivados ali que são industrializados. Isso acaba gerando benefícios diferentes para quem está produzindo, né, pessoal? Então, quando a gente fala de divisão internacional do trabalho, a gente fala desse processo histórico onde os países acabaram se distanciando bastante com relação à produção de riqueza, porque um produto industrializado tem um valor agregado maior do que simplesmente a matéria-prima, não é? Só que com o passar do tempo, pessoal, essa dinâmica de países que produzem na indústria e países que só tem matéria-prima, ela foi ficando um pouquinho mais complexa, como a gente vai ver na próxima tela aí a partir da chamada nova DIT. É quando a gente tem, pessoal, uma mundialização da produção. Exatamente o que nós vimos no exemplo 2 do dia a dia, onde você tem uma empresa que é de um país rico e que tem filial em outros países e que decidem estrategicamente sobre a sua produção. O país A é dono daquela empresa, né? Aquela empresa é do país A, mas ela manda fazer o projeto num outro país afastado. E aquele outro país, ele vai para um país ainda mais pobre só para consumir as matérias-primas, só para usar os locais de trabalho, né, daqueles lugares, né, os salários são menores, os exemplos são vários, né, de empresas que vão para países mais pobres, se instalam, se aproveitam, né, de que o salário médio por lá é menor, né, se aproveitam também de benefícios fiscais que aquele governo dá, às vezes, e fica ali presente. Então a lógica dessa coisa da presença, né, de uma empresa em vários países do mundo, ela não é necessariamente para atender às demandas do estilo de vida da população, não. É uma decisão estratégica, comercial, para fazer com que a produção de riqueza não fique só no país de onde ela surgiu, e sim que ela se espalhe por vários outros países, aumentando ainda mais a sua riqueza. Uma coisa é um país ganhar dinheiro produzindo ali para o país de onde ela está. Outra coisa é produzir no país onde ela está e também em outro país mais afastado e num outro país mais ali. É dinheiro de lugares diferentes que estão chegando. E isso, como a gente vai ver de novo na tela, é permitido pela questão das telecomunicações, né? Isso permite que as comunicações entre esses países, entre empresas diferentes, acabem, né, permitindo o transporte desses dados aí em altíssima velocidade. As decisões comerciais, as parcerias comerciais, as transações financeiras acabam sendo muito mais facilitadas com relação a isso. O quanto de mercadoria que tem que ser produzida ali para poder vender naquele outro mercado ali daquele outro país. Tudo isso são decisões estratégicas para poder aquelas empresas, né, as empresas ricas aí dos países desenvolvidos, produzirem cada vez mais. Então, a divisão internacional do trabalho, ela não é mais só aqueles dois grupos, né? Mas ela ficou um pouquinho mais complexa do que isso. A gente já tem industrialização em países pobres, né? Só que a lógica, ao fim das contas, acaba sendo a mesma. Vamos dar uma olhada na próxima dica. Pessoal, é muito importante a gente fixar a dinâmica clássica, né, da divisão internacional do trabalho. Os países pobres, que têm matéria-prima, mandam para os países ricos, enquanto os países ricos produzem produtos industrializados e mandam para os países pobres. Essa é a divisão clássica. A gente sabe, pessoal, que com o passar do tempo, com o surgimento da nova divisão internacional do trabalho, essa dinâmica ela foi ficando um pouquinho mais complexa. Você já vê, por exemplo, países pobres produzindo, se industrializando e produzindo mercadorias. Mas é o quê? Mercadorias criadas pelos países ricos, projetadas pelas sedes das empresas. Então, é uma dinâmica que é um pouquinho mais complexa, mas que no fim das contas, ela traz benefícios, principalmente para os países mais ricos. Então, é sempre importante a gente lembrar tanto o modelo clássico quanto os novos modelos de produção, né? Essas cadeias produtivas que existem atualmente nesse mundo globalizado, nessa economia global. Vamos para o último exemplo do dia desta aula. Pessoal, essa dinâmica global, né, da globalização, fluxo de informações, de transportes, ela também tem reflexo direto
no dia a dia das pessoas e no trabalho das pessoas. Eu quero mostrar para vocês agora essa notícia aí que está lá no portal nick.br, que ela mostra aí quais são as profissões do futuro na economia criativa, né? E aí tem um texto legal que faz aí um levantamento sobre quais são os possíveis trabalhos que vão ficar ali em destaque ao longo do tempo. Temos aí alguns exemplos, né? Digital influencer, a gente sabe, né, que muita gente faz isso aí. Consultor de imagem, gestor de mídias sociais, design de soluções, gastronomia ligada à experiência. São alguns dos exemplos que essa notícia traz com relação a olhar para frente. Como é que serão os trabalhos do futuro dentro de uma economia globalizada, né? São algumas possibilidades que é importante vocês, a gente, todo mundo, ficar ligado. Sobre isso, vamos para o nosso próximo conteúdo. Muito bem, pessoal, o futuro ele está aí, o novo ele sempre vem, com relação ao trabalho também e com relação aos próprios equipamentos que a sociedade vai continuar usando daqui para frente, agora e daqui para frente. Então eu estou aqui com esse grande tablet, esse grande menu inicial e a gente vai ver cada uma dessas tecnologias que estão chegando aí cada vez mais, começando pelo primeiro ícone aqui, ó, pá! Vamos começar então comentando sobre um elemento que é muito importante para o dia a dia e cada vez mais está sendo bastante utilizado, que é a inteligência artificial, né? A coisa de você ter uma plataforma, um equipamento que já vai aprendendo a partir, né, de informações que já estão presentes aí e isso vai gerando aí, né, um interesse muito grande das pessoas. Elementos como o ChatGPT, que levaram aí as pessoas a enlouquecerem, querendo saber tudo, todas as informações, compreender de tudo, só digitando, fazendo uma pergunta lá para aquele portal, acabou gerando aí uma ampliação no interesse sobre questões relacionadas à inteligência artificial. Voltando para o menu inicial, pessoal, nós temos ali o segundo ícone, que já vai mudar automaticamente agora, que é o próximo elemento, né, que é a realidade misturada, realidade aumentada, que são aqueles dispositivos eletrônicos, né, que fazem com que você veja ali à sua frente o mundo real com algumas inserções digitais. Isso tem sido muito utilizado em jogos, em aplicativos de medição, né, em várias outras situações, em videogames, né, como a gente já falou, que permitem que a pessoa se torne cada vez mais imersiva com determinada situação, né? Óculos, smartphones, né? Vários sensores que permitem que a pessoa tenha esse tipo de experiência. Voltando aí para o nosso menu inicial, vamos aí para o terceiro ícone, que é a questão do blockchain, né? Que é um sistema que permite com que algumas trocas de moedas digitais aconteçam, como é o caso do Bitcoin, do Ethereum, né? Que usa o sistema de blockchain, que é como se fosse um grande mural, onde as pessoas registram as trocas financeiras dessas moedas digitais, que é uma grande plataforma descentralizada dos grandes bancos, descentralizada dos grandes países, para poder, né, você ter ali esse compartilhamento financeiro entre pessoas de lugares diferentes do mundo. O blockchain ele está aí, as pessoas continuam usando, principalmente a questão do Bitcoin, né? Próximo ícone. Temos aí no nosso menu inicial, o próximo ícone está relacionado com a questão da internet das coisas, somada aí à inteligência artificial. São aqueles equipamentos que usam o sistema de internet, que possuem, né, instruções adequadas para ter essa questão ali de funcionar de maneira inteligente, de funcionar de maneira automática, né? Elementos ali que combinam a inteligência artificial com automatizações em determinados equipamentos que antigamente a gente tinha que utilizar de maneira manual. Próximo menu, nós temos aí as chamadas coisas inteligentes, que tem ali, né, tem essa referência com relação à inteligência artificial aplicada a determinados elementos, né? Os drones, equipamentos robóticos, onde nós temos ali, né, carros que têm ali comandos específicos onde o motorista nem precisa fazer, né, muitos comandos, ele já faz automaticamente determinadas correções, tudo isso baseado em programação, né, em uma lógica que já faz com que algumas atividades que eram para ter sido feitas de maneira manual, já são feitas de maneira automatizada. Continuando no nosso menu inicial, nós temos aí o sexto ícone, que é a cibersegurança. Se a gente está falando de mundo digital,
A questão também, do lado negativo disso também é muito importante, a questão dos hackers, né, das invasões aí piratas, e os sistemas lançam aí plataformas de segurança para proteger sites, para proteger plataformas, para proteger usuários, né, de serem hackeados, de serem sequestrados e etc. Então a cibersegurança é um tema que demanda um trabalho muito grande, né? Muitas pessoas trabalham com a questão de proteção de dados, né? Voltando para o menu, sétimo ícone, nós temos ali as questões de tarefas de raciocínio. As empresas utilizam as informações, né, com relação que foram coletadas pela internet, pelas redes, para poder o quê? Tomar novas decisões, né? É uma rede social que vê o que as pessoas estão comentando e lança um serviço que vai atender aquela demanda. Tudo isso usando esse grande banco de dados aí que é a rede internacional de computadores, né? E por último, a gente tem ali esse último ícone aí, que é a questão da fonte aberta, de você ter uma possibilidade de programar equipamentos, fazer a partir de tecnologias de código aberto que já existem, programar em cima dessas tecnologias e fazer coisas novas. São sites que são construídos baseados numa base de um site que já existe, por exemplo, fazendo só adequações de layout, adequações de conteúdo, para tornar isso um produto completamente novo. Pessoal, essas são as tendências no mundo digital. São coisas que estão aí sendo utilizadas cada vez mais pela população e pelas grandes empresas também. O nosso mundo ele já está ficando cada vez mais digital, e isso é algo que a gente tem que saber, pelo menos, como funciona. Vamos para a nossa última dica. Pessoal, o tema globalização ele está presente aí no nosso dia a dia, mas também nas artes, né? Verificamos aí que é possível ver em música, em artes plásticas e também no cinema. Eu também gosto muito de cinema e nesse momento da nossa dica, eu quero trazer para vocês alguns filmes que tocam em alguns aspectos da questão da globalização. O primeiro deles, gente, é um filme assim que eu acho incrível, se chama Encontros e Desencontros, é uma comédia romântica, fantástica, onde os protagonistas, que são americanos, estão no meio de Tóquio, lá no Japão, tem esse problema de não falarem o idioma e de estarem num lugar assim totalmente cosmopolita, e aí tem várias reflexões sobre esse mundo globalizado, a questão do isolamento, a questão do crescimento econômico. É incrível. Se você não gosta, né, de uma coisa assim tranquila, como uma comédia romântica, tem esse filme também que é fantástico, é o Clube da Luta. Ele é um pouquinho mais violento, mas assista com a questão da mensagem sobre a questão do consumismo, que é muito forte, né? E que é a base para o protagonista, né, fazer o que ele faz lá ao longo do filme, né? Tem uma proposta mais de conflito mesmo com os aspectos negativos da globalização. Wall-E é um filme infantil, é um filme para toda a família, que é uma animação que fala sobre a questão do consumismo, da produção de lixo, das grandes corporações, o quanto que elas interferem, né, no planeta Terra, e tem informações aí fantásticas também que tocam nesse tema. Outros filmes, outras obras importantes que estão relacionadas também, eu tenho aqui 3 documentários. O Dilema das Redes, que é um documentário fantástico da Netflix que fala, né, a influência das redes sociais nas pessoas. Criança, a Alma do Negócio, que é um documentário brasileiro que fala sobre a publicidade infantil, o quanto que ela interfere nas decisões familiares. E esse curta que é obrigatório, é incrível, é fantástico, é maravilhoso, é o melhor, é o Ilha das Flores, que fala sobre a cadeia produtiva das coisas e o quanto que isso é negativo num mundo desigual, mesmo sendo globalizado. É incrível, recomendo todos os 6 para vocês expandirem um pouco mais a questão da globalização. Vamos para nossas considerações finais. Pessoal, globalização, comunicação, transporte, está tudo incluso, né? Com relação à comunicação, o que mais tem aí é rede social, né? Se tem rede social, tem selfie. Então vamos para a nossa selfie. Gente, verifiquem novas informações nas redes sociais aí do Centro de Mídias, viu? @centrodemídias_am e também pela hashtag Projeto Conquistar Seduc AM, onde você vai poder entrar em contato com
todo o Projeto Conquistar e muitas outras informações para você expandir seus conhecimentos. Combinado? Até a próxima, gente!